Quero compartilhar com você hoje um texto das Sagradas Escrituras que fala de um homem sonhador. Mas não de um sonho meramente ilusório. Não um sonho de uma noite que ele foi dormir, mas um sonho de um objetivo a ser atingido na vida. Porque quando eu falo de sonhos, eu não estou falando de coisas que são imagináveis. Estou falando de coisas reais, de desejos do coração, desejos reais da nossa vida. E a história que eu quero compartilhar com você é a história de José, conhecido como José do Egito. E o texto que eu quero compartilhar está em Gênesis 37, versículo de número 6. José disse: ouçam o sonho que eu tive, o sonho que eu tenho sonhado. José convidou aos seus irmãos a ouvir o sonho que ele tinha. E qual era o sonho que ele tinha? Ele sonhava que os seus irmãos se curvavam diante dele, que até seus pais se curvavam diante dele. Ele tinha um sonho de que ele seria de alguma forma, algum tipo de governante, que ele exerceria alguma forma de governo, alguma forma de exercício de autoridade. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele falou dos desejos dele, dos sonhos dele, a Bíblia diz: os seus irmãos o odiaram. Porque, infelizmente, há pessoas que não ficam felizes em ver o nosso sucesso. Há pessoas que não se agradam em ver que os sonhos, os nossos desejos estão sendo realizados. E, normalmente, são pessoas muito próximas a nós. Quando José disse: ouve, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Porque o sonho de José se repetia. E quanto mais ele falava dos seus sonhos, mais os seus irmãos o odiavam. Um ódio que se tornou em uma ferramenta mortal. Eles pegam José e lançam-no em uma cova para tentar matar os sonhos dele. Mas ninguém mata os sonhos de uma pessoa sonhadora, especialmente quando ela está sonhando um sonho, um desejo que é dado por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus se agrada em realizar os desejos do nosso coração. Então, os irmãos de José o odiaram e jogaram-no em uma cisterna, pensando: olha, ele está morto, ele está acabado. Porque é assim que muitas pessoas pensam, que nós estamos acabados, que o nosso fim chegou. Mas, de repente, as mesmas cordas que jogaram José naquela cova, naquela cisterna, foram as mesmas cordas que tiraram ele de lá. Muitas vezes, as mesmas pessoas que te perseguem, te odeiam, são as pessoas que vão ser usadas por Deus para tirar você das dificuldades que você está. E são as mesmas pessoas que vão lançar a corda para tirar você lá de dentro, para que os sonhos de Deus e os seus sonhos te tornem realidade. Eles venderam, tiram José da cova, da cisterna, mas vendem José, porque muitas pessoas acham que nós temos um preço. Não, nós não temos preço, nós temos valor. E então vendem José, pensando que vendendo ele como escravo seria o fim dele. Mas não foi o fim dele. Ninguém consegue matar o sonho de alguém que caminha com a bênção de Deus. E mesmo lá na casa de Potifar, onde José foi vendido, a Bíblia diz que ele era prosperado em tudo. Deus o fazia prosperar em tudo. Ali, na casa de Potifar, José é caluniado. Alguém diz que ele fez alguma coisa que ele não fez. Ele foi acusado de ter tentado estuprar a mulher do seu patrão. Mas aquilo não desanimou os sonhos dele. Jogado em uma cova, vendido como escravo. Agora diz que ele fez uma coisa que ele não havia feito, mas ele nunca deixou de acreditar em Deus. Porque quem sonha os sonhos de Deus, ele sabe quem ele é, sabe aonde Deus quer levá-lo para chegar. Pois bem, por causa dessa acusação injuriosa, José foi lançado em uma prisão. Tudo por causa de um sonho. Tudo porque ele sonhou. Tudo porque ele acreditou que ele poderia se tornar, como já disse, um governante. Olha, por causa desse sonho, ele é jogado numa cisterna, é vendido como escravo,
Dizem que ele fez uma coisa que ele não fez, de ter estuprado uma mulher. Ele é colocado em uma prisão, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele na cisterna, Deus estava com ele como escravo, Deus estava com ele quando ele foi acusado injustamente, Deus estava com ele na prisão. E ali na prisão começa a mudar a história de José. Deus marcou o encontro de José com o faraó daquela época. José arruma a sua roupa, faz a sua barba e sai da prisão para se encontrar com o faraó. Ali ele interpreta o sonho do faraó daqueles dias, falando que teriam 7 anos que seriam de muita abundância e depois 7 anos de muita fome. Quem interpretou esse sonho? José. Mas ele disse, não fui eu. Os sonhos, as interpretações dos sonhos não são minhas, são de Deus. A realização de sonhos não são minhas, eu apenas sonho. Eu apenas desejo, me esforço, luto por aquilo, mas quem vai retorná-lo em realidade é o Senhor nosso Deus. Se José tivesse desanimado na cova, na cisterna, se José tivesse desanimado quando foi vendido como escravo, ou como acusado de ter estuprado alguém, ou se tivesse desanimado na prisão, o sonho dele teria se tornado um mero pesadelo. Mas ele não deixou que ninguém iniciasse a história da vida dele. Não deixou que ninguém conduzisse a vida dele a não ser Deus. Ele chegou a dizer, eu não pecarei contra o Deus a quem eu sirvo. Era este José que acreditava nos sonhos. Pois bem, ele interpreta os sonhos de alguém que sonhou com ele. Porque quando Deus quer realizar um milagre na nossa vida, ele faz outras pessoas sonharem os mesmos sonhos que a gente. Levanta parceiros de sonhos, pessoas que vão nos ajudar a que o sonho de Deus se torne realidade na nossa vida. Então, o faraó daqueles dias sonha, e José é chamado para interpretar o sonho. Ele diz, olha, o sonho que você teve foi que haverão 7 anos de muita prosperidade, e depois 7 anos de muita fome. E ele então aconselha ao faraó, e diz o seguinte, escolha alguém muito sábio, que coloque sobre a terra do Egito, para fazer com que haja um mantimento e seja acumulado e seja depositado para preparar para os anos que virão de grande fome. A primeira pessoa que pensou em poupança, em poupar para o futuro, em se precaver para o futuro. E quando ele interpreta esse sonho e dá a ideia de que alguém fosse escolhido para governar ou para ajudar a cuidar do Egito, o faraó daqueles dias diz, olha, quem mais sabe do que José para que ocupe esse lugar? Porque nele há um Espírito de Deus. Olha só, dele há um Espírito de Deus. E então José, ali é convidado para ser a segunda pessoa mais importante do Egito daqueles dias, se torna o governador. Você viu? Nem a cisterna, nem a escravidão, nem acusações falsas, nem a prisão conseguiram matar os sonhos de José, porque ele não sonhava os sonhos dele. Eles sonhavam os sonhos de Deus. Eu não sei quais os sonhos que você tem, os desejos do seu coração, mas de uma coisa eu tenho certeza. Caminhe com Deus e os seus sonhos não se tornarão pesadelos. Os seus sonhos se tornarão realidade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Tenha Deus em sua vida, em seu coração, e sua vida nunca será de pesadelo, mas será de realidade. Deus te abençoe.